O que é cultura? Antes de explorar o conceito de cultura, a gente precisa entender um pouco sobre o que é antropologia. Etimologicamente falando, antropo quer dizer homem, logia, estudo. Logo, antropologia é o estudo do homem, ou, como preferimos, do ser humano como um ser biológico, psicológico, social, histórico e cultural, dentre outras dimensões. Na realidade, hoje, a antropologia não é considerada apenas o estudo do ser humano, mas principalmente o estudo das culturas humanas. O ser humano sempre se interessou em observar outros seres humanos, refletir sobre seus comportamentos e a sociedade, mas foi somente no final do século XVIII que esta ação se tornou um saber científico. Em seu período inicial, a antropologia e os antropólogos eram bastante etnocêntricos. O etnocentrismo consiste em julgar, a partir de padrões culturais próprios, como certo ou errado, feio ou bonito, normal ou anormal, os comportamentos e as formas de ver o mundo dos outros povos. Desse modo, a preocupação inicial dos antropólogos, que se consideravam civilizados, era estudar os povos que possuíam culturas diferentes das suas e compreender como eles viviam e se organizavam. Porém, os antropólogos acabaram, usando o rótulo de cientistas, adotando uma atitude preconceituosa ao chamar os outros povos de selvagens, primitivos e atrasados. Desde o seu começo, portanto, a antropologia se interessou pela cultura e pelas diferenças humanas, embora suas concepções iniciais sobre essas questões fossem bastante etnocêntricas. Na história do pensamento antropológico, o conceito de cultura passou e ainda passa por várias transformações, à medida que os conhecimentos sobre o tema vão se ampliando e as experiências dos antropólogos, em contato com outros povos e modos de vida diferentes dos seus, se diversificam. Assim, atualmente, não existe um consenso formado acerca do conceito de cultura, pois ele se diferencia tanto de acordo com as correntes teóricas, quanto com o seu desenvolvimento cronológico, que, desde o século XIX, vem sendo construído e reelaborado a partir de distintos significados e condições sociohistóricas. Apesar disso, há uma concordância em relação a alguns pontos dessas múltiplas definições. Um desses pontos afirma que as diferenças genéticas não determinam comportamentos culturais, ou seja, toda divisão de trabalho com base no sexo ou na raça, por exemplo, é cultural e não predeterminada pela natureza. A mesma premissa serve na afirmação de que o meio geográfico também não determina comportamentos culturais. Assim, quaisquer tipos de discriminações sociais feitas com base em sexo ou raça, como aqueles discursos proferidos em nossa sociedade que afirmam que determinados trabalhos não podem ser feitos por mulheres, ou que algumas atividades consideradas inferiores são exclusivamente trabalho de negro, não possui base biológica, mas são discursos criados
para justificar a posição dominante de determinados grupos sociais. Roque de Barros Laraia, em seu livro Cultura, um conceito antropológico, recorre a produções teóricas das distintas vertentes antropológicas e realiza um estudo panorâmico e introdutório sobre o conceito de cultura, iniciando pelo desenvolvimento do conceito até as teorias mais recentes sobre o assunto. Vejamos a seguir alguns desses enfoques e seus principais teóricos. Conceito evolucionista de cultura. Essa corrente é chamada de evolucionista pela influência da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Segundo a teoria da evolução de Darwin, todas as culturas passavam pelas mesmas etapas ou estágios durante sua existência, evoluindo, progredindo das mais primitivas para as mais avançadas ao longo do tempo, sendo o estágio considerado mais avançado da humanidade era o atingido pelo Ocidente. Por isso, essa corrente é considerada etnocêntrica. Seguindo essa corrente está Edward Taylor, que foi o primeiro antropólogo que formalizou a ideia de cultura. Para ele, a cultura, no seu amplo sentido etnográfico, é um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Embora a elaboração conceitual de Taylor continue tendo validade científica, sua perspectiva de análise foi criticada, principalmente devido às ideias do autor serem influenciadas por uma abordagem evolucionista. Embora ele não estivesse preocupado na época com a diversidade cultural, mas sim com a igualdade existente na humanidade ou entre os grupos sociais e culturais, ele acreditava em uma unidade psíquica da humanidade. O que importa para entendermos o conceito de cultura é que já nessa primeira elaboração, a cultura é entendida como algo aprendido, em oposição à ideia de que ela é inata. Conceito funcionalista de cultura. Em contraposição à concepção evolucionista de cultura, surge a antropologia funcionalista e, por conseguinte, o conceito funcionalista de cultura. Em vez de pautar-se por uma classificação dos diferentes povos e culturas de uma forma linear e diacrônica, essa corrente analisa cada cultura não a partir da comparação com outras, mas sim de acordo com sua própria lógica e a partir das funções de suas práticas e instituições. Radcliffe Brown e Malinowski são os principais expoentes dessa corrente teórica e abordam a cultura como um sistema, da mesma forma que um organismo humano, composto de órgãos e funções, a sociedade, consequentemente as culturas, seria formada por um conjunto complexo de instituições e funcionaria como um todo interdependente e orgânico. Conceito estruturalista de cultura. Embora possamos situar outros teóricos nessa corrente de pensamento, o principal deles é Lévi-Strauss. Lévi-Strauss buscou ultrapassar a abordagem particularista das culturas e captar os elementos culturais universais, ou seja, aquilo da cultura que não varia, que é comum, que pode ser encontrado em todas as culturas e em todas as épocas. Uma das coisas, por exemplo, que segundo ele é universal, é a proibição do incesto. Portanto, para essa corrente, toda a sociedade possui estruturas mínimas universais, rituais, crenças, parentescos. Com relação ao conceito de cultura, Lévi-Strauss concebe-a como um conjunto de sistemas estruturais, onde cada um deles, sendo distinto do outro, estão interligados, formando uma totalidade social. Além disso, segundo Lévi-Strauss, o pensamento humano age de acordo com os princípios universais e com regras inconscientes que estruturam as culturas. Desse modo, Lévi-Strauss também defendia uma unidade psíquica entre os seres humanos. Conceito interpretativista de cultura. Essa corrente percebe a cultura como sistemas simbólicos. Para Clifford Geertz, fundador dessa linha teórica,
Todos os homens nascem, do ponto de vista biológico, aptos a receber um programa que é determinado culturalmente. Assim, todos os homens nascem dotados de um equipamento genético capaz de ser socializado em qualquer cultura. Nesse sentido, a cultura não é um complexo de comportamentos concretos, e sim um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras e instruções que têm a intenção de educar, disciplinar o comportamento humano. Conceito pós-moderno de cultura. A partir dos anos 80, com o desenvolvimento de novas práticas antropológicas, surgiu uma outra vertente teórica, chamada antropologia pós-moderna. Representada principalmente por James Clifford e George Marcus, essa vertente faz duras críticas aos paradigmas teóricos da autoridade etnográfica do antropólogo. Nesse contexto, a antropologia nada mais é do que a arte da crítica cultural. O conceito de cultura é visto como um processo polissêmico, com múltiplos significados que são interpretados tanto por antropólogos como por seus interlocutores. Finalizando, como podemos ver, há várias correntes teóricas que discutem o conceito de cultura na antropologia, e cada corrente tem sua especificidade e sua concepção própria sobre o tema. Porém, o mais importante é entendermos que a cultura não é transmitida por mecanismos biológicos e não depende de uma transmissão genética. Pelo contrário, a cultura possui um caráter de aprendizado. É apenas em uma interação direta e constante com outros seres humanos que somos capazes de aprender, adquirir e produzir cultura.